Nós somos julgados também, muitas vezes, porque não cremos no inferno de fogo eterno, né? Segundo os protestantes e evangélicos ensinam, né? Nós cremos que os ímpios serão aniquilados no lago de fogo. O próprio inferno, cuja tradução correta é sepultura, será lançado no lago de fogo, né? E aí dizem que nós somos uma seita porque não cremos e não ensinamos a respeito do fogo eterno, do inferno eterno. Somos julgados porque cremos que a alma, ela é mortal. E isso está tão claramente expresso em Isaías 18, verso 4, né? A alma que pecar morrerá. Não, meu filho, não está não. Leia Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Que João tem uma visão das almas dos mortos por amor a Cristo no altar do Cordeiro, rezando pela vinda do juízo final, para que vingue o seu próprio sangue, as almas dos mortos. Na verdade, vocês, adventistas, são muito semelhantes aos saduceus. Os saduceus são materialistas. Na verdade, o grupo dos saduceus, que depois desapareceu com a queda do templo, inclusive com a guerra dos judeus, enfim, né? Eles, pelo menos segundo se diz, né? Posso estar errado aqui, eles acreditavam tão somente na Torá estrita. Eles não aceitavam suficientemente os livros da Tanar, que são os conjuntos dos outros livros como inspirados. Então, eles acreditavam somente na Torá estrita. Como a Torá estrita não era muito clara com relação à mortalidade da alma, então a mortalidade da alma não existe. A sua visão de uma alma mortal é uma visão materialista. Você está simplesmente atribuindo ao homem a um composto químico, físico, biológico. Ao negar a alma imortal, você não distingue os homens dos animais, não distingue os homens da própria matéria. E nisto vocês podem até ser perigosamente panteístas. Se o homem é um componente estritamente material, então ele é um componente de uma parte de um todo. Ele não tem um componente espiritual que o liga a Deus. Vejam que quando eles brincam com essa história de versículo, de tradução do hebraico, de não sei o que, do grego e tudo mais, é uma manipulação semântica tão safada, tão sem vergonha, porque mesmo o grosso da tradição judaica acredita na mortalidade da alma. E veja que ele citou, por exemplo, fogo do inferno. Ele está falando que é o Sheol. Não, meu filho, você está errado. Sheol não é o fogo do inferno. O inferno citado por Cristo é o Geena. O Sheol, tá? O Sheol, e aqui nós temos várias interpretações do judaísmo. O Sheol era um lugar onde os mortos esperavam, digamos assim, uma bem-aventurança, né? Havia, na verdade, várias, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, tá? Mas o que eu me lembro é que o Sheol era um lugar que nós chamamos de Hades, ou seja, a mansão dos mortos. E dentro da mansão dos mortos havia várias gradações do Sheol, várias gradações. Por exemplo, nós temos um exemplo da prova da imortalidade da alma, que ele não vai responder, que é o seguinte: a parábola do rico mau. A parábola do rico mau, nós temos um exemplo da imortalidade da alma. Você tem Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, tá? Que não é o céu, porque quem abre o céu é Jesus Cristo. Quem liberta os mortos em prisão, e aqui é o Sheol, o Hades, o Sheol, ou seja, aqueles mortos que estavam esperando a salvação, nesse limbo, por assim dizer. Então o que acontece? Você tem na parte desse limbo, no caso, o seio de Abraão, né, que é o lugar melhorzinho. E você tem o inferno, propriamente dito, né, que é o lugar pior. Então o que acontece? Na parábola do rico mau, você tem um Lázaro, que está na bem-aventurança, na morte, e, no caso, o rico mau. E o rico mau está no inferno. E ele pede, implora para Abraão que interceda por ele. E Jesus Cristo disse o seguinte: olha, se você não fez nada para merecer nesse mundo, você não vai merecer em outro mundo. E nós estamos aqui provando a imortalidade da alma. Ali não é alegoria. Ele está falando de um evento post-mortem. Então, veja, se houvesse uma pregação da mortalidade da alma, como ele está dizendo aqui, então necessariamente Jesus Cristo não ensinaria uma parábola que desse uma ideia contrária ao que ele está dizendo. Ele cita o Eclesiastes, por exemplo, né, dizendo que Eclesiastes fala que os mortos não têm mais contato algum com os vivos, que os mortos não têm mais pensamento algum, etc. Veja, ali ele está falando de um estado material do morto. Ou seja, quando você vê um cadáver, realmente você vê que uma pessoa que não manifesta absolutamente nada, né? Só que no mesmo capítulo de Eclesiastes você tem uma descrição que mostra a questão da mortalidade da alma, que o corpo se volta para a terra e o espírito se volta para Deus. Aí eles inventam uma concepção que é eminentemente gnóstica,
dizendo que esse espírito é apenas um sopro de vida que se volta para Deus. Ora, então você está falando aí uma concepção panteísta. Você está dizendo que existe uma substância divina que está num homem, que você chama de espírito, e que se volta para Deus. Mas aqui, se volta para Deus, é diante de Deus, no sentido de prestar contas a Deus. E nós estamos falando no sentido do espírito, ou seja, da espiritualidade. E essa espiritualidade sobrevive ao corpo. Todas as referências bíblicas que falam da morte da alma, ou então do perecimento da alma, não é um perecimento literal quando você tem afirmações que falam sobre a mortalidade da alma. Na verdade, esse perecimento espiritual não é a destruição. Esse perecimento espiritual é o afastamento completo de Deus, porque é inerente à natureza do homem se alinhar a Deus e agir conforme aquilo que Deus quer. E da feita que há uma morte da alma, há uma morte espiritual, mas não a morte espiritual do aniquilamento, há uma morte espiritual do fato de que existe um afastamento completo de Deus. Só que vocês têm uma visão materialista. Vocês não são diferentes dos ateus que negam a imortalidade da alma. Vocês não são diferentes de qualquer pessoa que não acredita na vida pós-mortem. No fundo, vocês são radicais nesse aspecto. Vamos lá. E todos pecaram e carecem da salvação dada por Cristo. Nós não temos vida eterna em nós mesmos. Nós seremos revestidos de imortalidade, como diz Paulo. Aqui está o grande erro. Nós somos revestidos de imortalidade porque Deus nos deu essa imortalidade, mesmo na situação de pecado. Quando Jesus Cristo desce aos infernos, isso está no credo apostólico, é porque Cristo desce aos infernos, ou seja, ao Hades ou Sheol, para resgatar as almas que estão esperando a salvação. Quando Pedro diz que Jesus Cristo liberta os mortos em prisão, eu disse, não, pera lá, libertar os mortos em prisão? Quando se fala em libertar os mortos em prisão, nós não estamos falando nem de ressurreição, nós estamos falando realmente de uma situação em que essas pessoas esperavam a salvação na morte. Então nós temos exemplos de mortalidade da alma. Aqui, só citando a Bíblia. Vamos lá. Besteira. Em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, nós cremos que o ser humano é uma alma. O Adão, ele recebe o fôlego de vida, então o corpo com o fôlego torna-se uma alma. Não, filho, não tem nada a ver, você está falando besteira. Alma vem da palavra ânima, aquilo que anima. O corpo e a alma não se confundem. Ou você vai dizer que o corpo morto é uma alma também? Claro que não, ele é inanimado. O corpo é inanimado. O corpo de um morto é inanimado, ele não tem alma. Ele não tem alma porque ele não tem vida. Então você está falando bobagem. Você está confundindo a corporeidade com o ânimo, aquilo que anima, aquilo que vivencia. E aquilo que anima é espiritual. Se é espiritual, ele tem outros aspectos que são muito mais além do ânimo, que é o quê? A personalidade, a consciência e a imortalidade. Esse é o sentido do espírito. Eu quero que alguém me prove aqui onde está escrito a mortalidade da alma. Assim, desafio adventista ignorante, porque vocês são um bando de ignorantes, vocês não conhecem porcaria nenhuma de história da igreja. Eu quero saber o seguinte, me cite um documento do século I até hoje, não vou longe não, do século I até o século IV, tá? Que vocês dizem que a igreja foi criada por Constantino. Do século I até o século IV, um documento da igreja que prove a mortalidade da alma, que diga a alma é mortal, que a alma morre. Se você está dizendo que a alma morre, então substancialmente nós somos pura matéria. Então, na verdade, você está atribuindo à matéria a vida do corpo e não ao espírito. Porque quando nós observamos no capítulo de Gênesis, quando Deus remodela o corpo a partir da terra, a terra não tem vida. O corpo remodelado não tem vida. Aí você tem um sopro nas narinas de Adão. Isso é engraçado que esse aspecto do sopro da narina é uma tradição de várias culturas, inclusive pagãs, ou seja, que é a crença de que o espírito saía do nariz quando uma pessoa morria. Tá? Então, se existe um atributo espiritual que distingue do corpo, então você não pode dizer que o corpo é a mesma coisa que a alma. E veja que quando a Bíblia fala que o homem é uma alma vivente, ali tem uma redundância. Mas o homem é uma alma vivente não é pela corporeidade. Ele é uma alma vivente porque ele tem um componente espiritual que é dado por Deus, que distingue do corpo. O que esse homem está falando é uma coisa mais absurda. Vamos lá.
recebe uma alma, uma entidade fantasmagórica. Isso é oriundo da cultura pagã grega, que traz esse conceito de alma fantasmagórica, né? Nós somos... Não, pare de falar besteira, rapaz. Se nós temos, por exemplo, citações do Novo Testamento que falam sobre a imortalidade da alma, então isso vai por terra. Aliás, se você conhecesse a cultura grega, você saberia que havia filósofos que diziam que a alma é mortal também. Então você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Essa coisa de dizer que a imortalidade da alma é uma invenção grega, isso é baboseira total. Então você vai ter que dizer que toda a tradição judaica, mesmo a tradição judaica que hoje existe, que acredita na imortalidade da alma, também é tudo uma invenção grega. Mas resta você provar isso. Onde é que está essa influência grega? Jesus Cristo, quando fala da parábola do rico mau, ele está pensando de uma forma grega? Quando João, em Apocalipse, fala das almas dos mortos por amor a Cristo, tá? Ele também está inspirando de uma forma grega? Ele está pensando de uma forma helenística? É isso que você está dizendo? Quando o próprio capítulo de Gênesis diz que o espírito entra nas narinas de Adão de uma forma distinta do corpo, porque você está atribuindo o corpo o sentido do ânimos, o sentido da alma. Quando na verdade nós temos duas situações diferentes. Um corpo sendo remodelado a partir da terra. E detalhe, essa ideia do corpo remodelado da terra é também, segundo sua lógica, pagã, porque nós temos várias culturas que falam a mesma coisa. De onde é que vem a palavra homem? A palavra homem no latim vem de humus, de terra. E a ideia de que o corpo, que tem aspectos físico-químico-biológicos, aspectos químicos, nós temos substâncias no nosso corpo. 80% do nosso corpo é água. E os outros são inúmeras substâncias químicas, sais minerais e etc. Nós temos substâncias que nós encontramos na Terra. Aliás, essa intuição dos povos antigos é até fantástica. E mesmo assim, o que dá ânimo ao corpo não é o próprio corpo, é o espírito, é o sopro nas narinas do homem. Isso nós encontramos na cultura grega também, viu, meu filho? Vai estudar a cultura grega, a gente vai lá besteira. Nós encontramos em várias culturas essa ideia do quê? Do espírito entrar e sair pelas narinas. Tanta verdade que nós temos uma expressão. A pessoa expirou. Expirou o quê? Expirou a alma. A alma saiu das narinas. Então vocês são uns burros em filosofia e teologia. Vocês só falam besteira. Você não conhece nada de cultura grega. Vá ler Lucrécio para você ver. Vá ler, sei lá, Epicuro. Eram materialistas. Eles não acreditavam em mortalidade da alma, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. Aliás, Aristóteles, eu posso estar enganado aqui, mas parece que Aristóteles também não acreditava na imortalidade da alma. Ele escreveu um livro chamado De Anima, da alma, né? Mas eu não li esse livro. Eu tenho esse livro, mas não li ainda, infelizmente. Já li a Política, já li a Ética, fantásticos livros, mas eu não posso opinar sobre Aristóteles nesse aspecto, tá? Porque eu precisaria ler com profundidade para entender o conceito de alma. Mas o que você está falando é apenas um atributo de que a matéria engendrou o espírito. Um argumento que nós encontramos em muitos ateus, diga-se de passagem.